eu queria convidá-los a dar uma pausa no livro dos Provérbios e abrirem suas Bíblias no livro de Neemias, Neemias capítulo 6. Neemias 6, eu gostaria de ler dos versículos 1 a 16. Neemias 6, de 1 a 16. O texto diz o seguinte: Tendo ouvido Sanbalat, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo, não tinha posto as portas nos portais, Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Desculpa. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sanbalat me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: Entre as gentes se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: Este é rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras. Vem, pois, agora e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: De tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: As suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava encerrado, disse ele: Vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Porém eu disse: Homem como eu fugiria? E quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalat o subornaram. Para isto o subornaram, para me atemorizar, e para que eu, assim, viesse a proceder e pecar, para que tivessem motivo de me infamar e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalat, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Nodia, e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Amém. Oremos mais uma vez. Deus bendito, Santo Pai, achegamo-nos ao Senhor neste dia com o nosso coração grato, cheio de alegria pela oportunidade de, junto com o Teu povo, bendizermos ao Teu nome, Senhor, de forma solene. Nessa manhã, Senhor, onde já cantamos louvores que Te enaltecem e falamos das Tuas obras, o nosso desejo agora, Senhor, é que a Tua palavra fale ao nosso coração. É que o Senhor traga exortação, consolação, ânimo e nos dê, ó Deus, uma injeção de disposição pela Tua palavra, para que continuemos fazendo a Tua obra, esperando aquele grande dia, o dia do Senhor. Abençoa-nos, Deus, nessa manhã com a Tua palavra. É nosso desejo e nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, quando Deus nos salvou,
e nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele preparou um caminho para que nós andássemos nele. Efésios capítulo 2, versículo 10 diz que Deus preparou boas obras de antemão para que nós andássemos nelas. O texto que nós acabamos de ler, o livro do profeta Neemias, ele fala de uma boa obra que Neemias estava realizando. Neemias, ele foi contemporâneo de Ageu, de Esdras e de Malaquias. E ele veio num tempo muito difícil, de uma perspectiva, e um bom tempo, noutra perspectiva. Ele veio no período do final do cativeiro babilônico, quando o povo estava recebendo permissão para voltar para Jerusalém e reedificar a cidade e reedificar o templo. Quando nós paramos para olhar, e ler o texto do livro do profeta Neemias, nós vamos perceber como é que ele descreve esse período no qual ele vive. No capítulo 1 do seu livro, ele recebe notícias de que os judeus que escaparam do exílio, eles viviam ali numa total miséria e desprezo. E ele descreve também como estava aquela cidade, a cidade símbolo, Jerusalém, que para a gente hoje tem essa conotação futura, mas para aquele povo judeu que já havia sido a ansiedade e a espera daquela terra, e aqueles que haviam visto e vivido em Jerusalém, Jerusalém significava o orgulho de Israel. Era aquela cidade fortificada, para onde todo o povo caminhava com alegria, onde eles encontravam com o próprio Deus no templo para adorar. Ele descreve essa cidade totalmente destruída, seus muros queimados no capítulo 1 e derribados, e suas portas destruídas. E ele então fica em profunda tristeza e ora ao Senhor no capítulo 1. No capítulo 2 do próprio livro de Neemias, vemos o relato de que ele vai até a presença do rei, como o seu servo, serviu o vinho ao rei, e o rei percebe que Neemias estava com um semblante triste. E o rei diz, essa tristeza não é uma tristeza física, de saúde, você está bem de saúde, essa tristeza é do coração. Então Neemias relata o que o deixava triste. Ele diz que a cidade onde estavam os ossos de seus pais, dos seus ascendentes, estava totalmente destruída, e aquilo estava provocando angústia no seu coração, e ele havia pedido em oração a oportunidade a Deus, para que pudesse voltar àquela cidade e fazer alguma coisa. Um homem só, Deus concede a Neemias, perante o rei, o favor do rei e os benefícios do rei, para voltar até Jerusalém e retomar a construção. Neemias viaja com essas cartas que o rei o dá, para que ele pudesse passar pelas cidades, para que ele pudesse adquirir materiais, e ele chega em Jerusalém, e ele não é alguém precipitado, ele é alguém sábio, que carrega as virtudes do próprio Senhor, ou do temor do Senhor. Ele caminha pela cidade, ele examina a destruição, ele olha desolado e amargurado o estado em que estava aquela cidade gloriosa, ele se entristece, mas ele não se abate, porque ele havia sido comissionado por Deus para fazer uma grande obra. E esse é o tema que nós vemos no livro de Neemias, uma grande obra que ele tem para realizar. E o mais fantástico é que Neemias anima o povo a reedificar Jerusalém. Ainda no capítulo 2 nós vemos Neemias nessa caminhada, e ele declara então todas as coisas aos judeus que estavam já em Jerusalém, aos sacerdotes e a todo o povo, e o fantástico é olhar para o capítulo 3 e ver todo o povo se dispondo a fazer a obra dos muros de Jerusalém. Quando chegamos no capítulo 3, ele descreve passo a passo, metro a metro, quem reconstrói o muro de Jerusalém. A obra caminhava perfeitamente, a obra de Deus, até que os inimigos atentaram para aquilo que estava sendo feito. E é o que entra em cena agora nos capítulos 4 e 5. Toda a oposição enfrentada pelo povo de Deus para realizar a sua obra. Nós lemos no capítulo 4 que esse Sambalá já entra em cena. E a ideia que ele tem é que essa obra não pode continuar, porque esse povo são os miseráveis. Esse povo que carrega o nome de Deus, na perspectiva daqueles povos vizinhos, eles eram uns coitados, um fracasso, eles não tinham bem algum neles, eles não eram nada. E a ideia deles é, não podemos permitir que eles reconstruam aquele muro, não podemos permitir que eles recuperem o seu orgulho, não podemos permitir que esse povo se restabeleça. E ele então monta estratégias, e a estratégia era para parar a obra de Deus. A primeira estratégia, então, é que o povo se infiltrasse, povos vizinhos, inclusive até o povo de Samaria, que também eram judeus, estavam ali agora querendo tomar parte naquela obra, não para levá-la a bom termo, mas para
pará-la, para tirar o ânimo do povo. E assim ele então planeja, mas Neemias resiste liderando o povo e diz que vocês não têm parte nessa obra, nós edificaremos o muro. E trabalharam até que o muro chegou à metade da altura dele. E algumas partes que estavam baixas ainda tinha brechas. Então monta-se segunda estratégia dos inimigos para tentar parar a obra. E é dito então que esse povo agora atentava contra a vida dos judeus para fazer a obra parar. E o que Neemias faz? O povo que trabalhava havia disposição no coração para realizar a obra do Senhor. Com uma mão faziam a obra e com a outra eles empunhavam uma arma. Eles trabalhavam e vigiavam para fazer a obra do Senhor, para realizar a obra do Senhor. O que nós aprendemos até então, chegando no capítulo 6, é que a obra do muro, ela chega ao fim. O muro é reconstruído. Diz que o muro estava na sua altura e que faltava-se apenas colocar as portas nos portais que também já estavam postos. E é esse o texto que está diante de nós, e a nossa proposta nesta manhã é expor esse capítulo 6, versículos de 1 a 16, e neste trecho iremos aprendermos 3 lições a respeito da obra de Deus. E eu queria que você voltasse os seus olhos para esse texto. E eu gostaria primeiro de considerar a respeito do que é a obra de Deus. Quando olhamos para esse texto, a obra de Deus tomada aqui nesse texto é a reconstrução do muro, a recuperação da cidade de Jerusalém. Nesse contexto, as pessoas estavam vivendo, elas não mais lutavam contra a idolatria ou a adoração a outros ídolos, mas o povo estava vivendo uma completa inércia, não levavam o trabalho de Deus a sério. Quando lemos o seu contemporâneo Ageu, as pessoas estavam invertendo até a palavra de Deus para justificar a sua inércia e a sua falta de compromisso com o serviço da casa de Deus. As pessoas diziam: acaso é tempo, Deus denunciando o pecado do povo, de vocês correrem atrás dos seus próprios interesses, edificarem suas próprias casas, ao passo que a casa de Deus permanece em ruína? As pessoas estavam vivendo uma completa inversão do que é a obra de Deus. Nós olhamos para a obra de Deus e entendemos aqui a reconstrução de um muro, mas trazendo para os nossos dias, quando acabamos de orar aqui, agradecendo pelo mantimento para a obra de Deus, nós não estamos reconstruindo o muro, nós não estamos em Jerusalém, não estamos construindo símbolo, mas nós realizamos uma obra perfeita. E essa obra, quando eu olho para Paulo escrevendo aos Coríntios, eu descubro que ela pode ser qualquer coisa que eu faça para a glória de Deus. Quando eu olho para a instrução de Jesus, eu descubro que essa obra é a obra de proclamação. Quando eu olho para a relação de Deus com o homem, eu descubro que essa obra também é uma obra de adoração. Então eu queria tomar o termo a obra de Deus, pensando em tudo que nós fazemos para a glória de Deus, tudo aquilo que somos vocacionados, comissionados, chamados a fazer. Domingo passado, homens foram eleitos para realizar a obra de Deus, diáconos e presbíteros. Anualmente somos eleitos em diretorias, em comissionamentos para fazer a obra de Deus. Então, quando faço essas considerações de antemão, eu já gostaria que você pensasse na obra de Deus, não na construção de um muro, mas desde um afastar cadeiras do lugar até uma saída para a evangelização. Eu queria que você considerasse a sua vida como um serviço a Deus e a obra de Deus. E, em primeiro lugar, esse texto me ensina, olhando para os versículos iniciais, que a obra de Deus, ela não pode ser feita de qualquer modo. A obra de Deus, ela deve ser, precisa ser prioridade nas nossas vidas. Os versículos de 1 a 4, mesmo o muro já estando construído e os portais colocados no lugar, faltando apenas as portas nos portais, Neemias não havia dado a obra por completa. Diz aí que o versículo 1 do capítulo 6, tendo os inimigos ouvido falar, o Arábio, Gesem, Tobias e Sambalat, e o resto dos inimigos que tinham o muro sido edificado, e que já não havia mais parte baixa nem brecha naquele muro, mas que faltava ainda ser colocado os portais, as portas nos portais, esses inimigos investiram mais uma vez contra a obra de Deus. Diz o versículo 2 que Sambalat e Gesem mandaram um recado para Neemias, e esse recado era apenas uma tentativa de distração. Diz o recado: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Mas Neemias percebeu, e ele diz: porém, intentavam fazer-me o mal. Então Neemias enviou-lhe mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco.
É interessante que aqueles inimigos, eles não desistiram. Eles intentaram de todas as formas ver o serviço da obra de Deus parar, cessar. E a forma que ele encontrou de mais uma vez atacar agora era trazer distração para o líder daquele povo, para aquele que havia se levantado como cabeça. E a distração é apenas um recado. Desce, vem até nós, vem até esse lugar. E venha, porque nós temos algo para tratar contigo, queremos conversar com você, talvez não queremos mais parar a obra, nós queremos contribuir com essa obra, não sei qual seria a intenção, mas o discernimento vem no coração de Neemias, e ele entende que a prioridade dele naquele momento não era as questões diplomáticas de Jerusalém, não era as questões de fazer paz com os inimigos, não era nenhuma dessas as questões ou o que ele havia sido destacado para fazer. Neemias, ele considera a obra de Deus como que estava ocupando a primazia do seu tempo e da sua vida, e ele diz que está realizando uma obra muito grande, e a obra era essa, a reconstrução do orgulho de Israel. Jerusalém era essa cidade símbolo. Naquela cidade estava localizada, centralizada toda a adoração a Deus. E ele estava empenhado em restituir Jerusalém, em reedificar Jerusalém e trazer de volta o orgulho do povo e a obra de Deus como prioridade na vida do povo. Ele está realizando uma obra muito grande. E se eu, como líder, me distrair, essa obra vai parar. E eu não posso, como líder, me distrair dessas coisas. O meu foco é fazer a vontade de Deus. O meu foco é realizar a obra de Deus. A disposição de Neemias, a disposição do coração em priorizar a obra de Deus é fantástica. Quando nós olhamos para o desenvolver da história da salvação e encontramos personagens na história, ou o personagem mais fantástico dessa história, tendo a mesma disposição no coração. A fala de Neemias em priorizar a obra de Deus. Hoje estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não poderei descer até vocês, porque se eu descer essa obra cessaria, enquanto eu deixasse vocês, essa obra pararia. Eu me lembro das afirmações feitas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando em conversa com a mulher samaritana, quando ele diz em João 4, versículo 34, que a comida dele, o que sustentava ele, era fazer a vontade de Deus, era realizar a obra para a qual ele tinha chamado. Nós encontramos um homem que também não se distraiu para cumprir o seu propósito, ou no cumprimento do seu propósito. Ele não se envolveu em outras coisas. Nós encontramos a Escritura fazendo essa mesma aplicação para a vida daqueles que se dedicam ao ministério, quando o apóstolo Paulo, ele incentiva Timóteo a não se distrair com as coisas deste mundo. No capítulo 2 da sua carta, Paulo usa alguns argumentos e ilustrações para mostrar a Timóteo, dizendo que um soldado ele não cochila, que um atleta não se envolve em outra coisa, ele em tudo se disciplina, que um agricultor ele não para de trabalhar enquanto ele não colhe o fruto da terra. Nós vemos essa mesma disposição permeando toda a história da revelação e chegando a nós nos nossos dias. Nós não podemos nos distrair quando nós somos comissionados e chamados por Deus para realizar essa grande obra. Queridos, quando nós olhamos para essa grande responsabilidade dada por Deus, ainda me vem à mente o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo, ele entendia o grande compromisso que era ter sido salvo pelo Evangelho e servir a Deus. O capítulo 1 de Romanos me mostra um homem que, quando olha para a obra do Evangelho, ele se vê como um devedor. E ele empenha a sua vida em sanar essa dívida, em pagar essa dívida. E ele não se distrai. Nós conhecemos a história daquele homem e vemos, ele não se envolveu em outra coisa, a não ser em cumprir com a vocação que ele havia recebido da mão do próprio Deus, ou dos lábios do próprio Cristo. Então, olhando para Neemias e para esses 4 versículos, que diz o verso 4, que 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, houve uma insistência, uma persistência em tentar distrair Neemias do seu propósito de cumprir a obra do Senhor, mas, porém, ele perseverou na mesma resposta. Ele perseverou em dizer que a obra que ele estava fazendo era muito maior do que qualquer outro serviço que ele pudesse ser destacado ou chamado a fazer, que não fosse a obra de Deus. Mas o argumento de Neemias, ou a construção dessa narrativa, ela não para no versículo 4. O versículo 5 me mostra que os inimigos eles investiram de um outro modo. Houve uma outra investidura para parar a obra do Senhor. E nós podemos chamar essa segunda investidura de plantar no coração de Neemias o temor dos homens. O versículo 5 diz, então Sambalá me enviou pela 5ª vez, ele mandou 1, 2, 3, 4 vezes, desce até aqui, Neemias não foi, ele manda 5ª vez o mensageiro,
E o mensageiro então leva agora uma carta aberta. É o que me diz o versículo 5. Não só tu, Neemias, está sendo convocado, mas agora vou plantar no coração de todo o povo, e no teu também, esse medinho, esse temor. E qual era o medinho? Diz o verso 6. O teor da carta. Entre as gentes e os povos se ouviu. E Gesem diz que tu e os judeus intentais, planejam no coração, revoltar-vos. Por isso é que vocês estão reedificando o muro. E segundo se diz, queres ser o rei deles. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá. Desculpa. Ora, o rei ouvirá isso. Segundo essas palavras, venha, pois, agora, e vamos lá junto à presença do rei, e vamos consultar juntamente ao rei. Versículo 8. Eu mandei dizer a eles, de tudo o que vocês estão dizendo, coisa nenhuma aconteceu aqui em Jerusalém. Tu, do teu coração, é que inventas estas coisas. Porque, agora Neemias diz, não mais em resposta, porque todos eles procuravam atemorizar-nos, despertar o temor ou o medo no nosso coração, dizendo, as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Não havia conseguido distrair o líder do povo de Deus no desempenho da obra que ele havia comissionado. Então, a nova estratégia daqueles inimigos era plantar no coração daquele líder e daquele povo o temor dos homens, o medo. E esse temor levar o povo a parar. Eu lembro de um ditado que eu sempre ouvia em casa dos meus avós e da minha mãe, que quem tem medo morre em pé. E era mais ou menos isso que ia acontecer aqui. Plantando esse medo no coração do homem, ele pararia a obra de Deus. Mas a segunda lição que eu quero aprender com a atitude deste homem de Deus é que a obra de Deus, ela é feita com humildade. E a gente fica pensando, como assim, Jadson? Humildade, olhando para essa atitude. Jesus, quando ensinou as virtudes do caráter de um cidadão dos céus em Mateus capítulo 5, a primeira delas era, bem-aventurado os humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Quando nós olhamos para a palavra humilde, nós temos sempre uma conotação equivocada, ou entendemos erroneamente o sentido da palavra humilde quando a lemos na Bíblia. A humildade bíblica não diz respeito à nossa condição financeira, social, material. É assim que as pessoas tratam. Quando vai se referir a uma pessoa de baixa condição social, a gente diz assim, fulano é tão humilde. Mas a humildade bíblica não diz respeito a posses, nem a bens materiais. A humildade bíblica é aquela convicção ou a consciência de quem você é. É não pensar de você além da realidade e agir de acordo com essa convicção a respeito de você mesmo. Quando nós lemos bem-aventurados os humildes de espírito, são aqueles que reconhecem a sua condição diante de Deus. E Neemias, nesse contexto, ele dá a prova de alguém humilde, de alguém que conhece quem ele é de verdade, de alguém que tem a segurança muito na sua tranquilidade na sua mente. Tudo o que vocês estão falando não condiz com a realidade de quem eu sou. Neemias não demonstrou o contrário da humildade, a arrogância. Os arrogantes é aquelas pessoas, como diz lá em Provérbios, que pensam de si além do que convém. E qual é uma das características dos arrogantes? Eles vivem lutando em defesa própria, eles vivem se defendendo, eles vivem brigando por si mesmos. E Neemias prova essa qualidade no seu coração, a humildade. Quando ele diz assim, tudo que tu fala é mentira, é você quem está inventando estas coisas. Eu estou tranquilo, daqui da obra do Senhor não arredo meu pé para me defender, ou para ir à presença do rei e me justificar, ou justificar as acusações que você está fazendo contra nós. Todas elas são falsas, só queres implantar medo no coração. Olha o que estava acontecendo naquela circunstância. Neemias, de propriedade de autorização do próprio rei, estava reedificando a cidade, uma cidade que era símbolo não só de adoração, mas de segurança. Jerusalém era situada em cima de montes e ainda com muros fortes. Quem tentasse chegar naquela cidade, a posição de Jerusalém era favorável à defesa, não será alcançada. Os muros sendo reerguidos, esse povo vai se revoltar. Podia justamente isso era algo perceptível, mas aquele homem de Deus, ele estava muito tranquilo em quem ele era e no que ele estava fazendo. A humildade direcionou a sua ação. E ele não saiu em defesa própria. Ele continuou trabalhando na reedificação do muro. Ele não saiu para o campo de batalha. Ele não foi no Facebook escrever um textão
falando dos seus acusadores. Ele não postou fotos provando para o rei no Instagram: olha, aqui está tudo tranquilo, tudo isso que está falando aí é boato, é fake news. Não, ele estava tranquilo. Ele disse: ó, quem me defende é o Senhor. Ele se manteve calado contra as acusações. E quando eu olho para essa atitude, eu percebo que ela aponta para alguém perfeito que viria no futuro. Pedro, escrevendo a respeito de Jesus, diz que quando ele foi ultrajado, ele não revidava com ultraje. Quando maltratado, ele não respondeu. Ele todo o tempo deu lugar à justiça de Deus. Ele deixou que Deus o defendesse. E ele estava concentrado em fazer a obra de Deus, que ele não tinha tempo para se distrair, respondendo às fofocas, respondendo às acusações falsas dos inimigos, tentando implantar temor dos homens no coração. Peraí, isso que estão falando de mim não é verdade não, vai manchar minha reputação diante do rei. Peraí que eu vou lá dizer ao rei que eu não sou essa pessoa. Eu vou lá dizer ao rei que eu tenho um caráter bom, eu sou uma pessoa de bom caráter. Não, Neemias, ele tinha a consciência muito tranquila de quem ele era, do que ele estava fazendo e como ele estava fazendo. Ele realizava a obra de Deus com essa humildade no coração. A obra de Deus precisa ser feita com humildade. Se nós pudéssemos parar e fazer uma figura, um retrato do que se ocorre nos nossos dias no meio evangélico, nós vemos pessoas realizando a obra de Deus muito inseguras, ou às vezes com a intenção ou com a atitude errada no coração, às vezes para ganhar destaque, às vezes para ser visto. E o que nós vemos num contexto geral, e eu não falo do nosso convívio, mas pode ser que exista no nosso convívio, pessoas fazendo a obra de Deus, defendendo o seu próprio interesse, e por isso eles não se concentram na obra de Deus, porque eles estão facilmente lutando para defender sua reputação. Eles estão fazendo obra muitas vezes para se colocar em destaque, para se apresentar como a melhor sociedade interna é a nossa, o melhor departamento da igreja é o nosso, e às vezes a obra de Deus não é feita com a humildade, com essa atitude no coração. Por isso nós vemos tantas picuinhas, tantas disputas às vezes no meio do povo de Deus, porque cada um corre em busca do seu próprio interesse, cada um querendo fazer o seu nome célebre, cada um buscando a sua própria causa, lutando pelos seus próprios interesses. Eu vejo Neemias um homem que reconhecia quem ele era, e isso guiava as suas ações. A humildade conduzia ele a esse foco, a essa prioridade, como nós já vimos na obra de Deus. Então, a obra de Deus, ela é feita com humildade. Quando nós nos entregamos a defendermos a nós mesmos, ou a criarmos aquela imagem, que muitas vezes é assim, nós às vezes criamos quem nós somos e queremos defender essa ideia e transformamos essa ideia em verdade, nós perdemos o foco da obra de Deus e, além do mais, caímos nesse erro que Neemias se protegeu. Ele não caiu no temor dos homens. Ele não estava preocupado com a opinião das outras pessoas. E um dos males dos nossos dias é esse medo do que as pessoas vão pensar, é esse medo do que fulano pensa de mim, e vivemos nessa ânsia, porque as pessoas, é a ânsia pós-moderna causada pela essa ascensão das redes sociais, da gente ser sempre curtido, ter uma reputação sempre aceita, pessoas que sempre achem legal quem eu sou, o que eu faço ou como eu vivo, e é isso que tem provocado essa distração do povo de Deus para com a realização da obra de Deus. Tem faltado essa consciência, não a consciência ditada por mim mesmo, mas uma consciência trabalhada pela palavra de Deus. Aqueles homens que são instruídos, que têm o coração ensinado. E eu sempre, quando eu estou falando essas coisas, eu sempre volto a Provérbios. E eu me lembro de quem é aquele sábio, aquele humilde, aquele que é instruído, aquele que anda no temor do Senhor. O capítulo que a gente vai estudar no próximo sermão, ele vai tratar um pouco a respeito disso. Então, é bom a gente guardar essa virtude no coração, a virtude da humildade. Mas não é uma coisa que fica apenas guardada aqui. É algo que nós vamos perceber. Ela se externa, ela conduz o modo como nós vivemos e servimos ao Senhor. Então, 3 lições que queremos aprender a respeito da obra de Deus. A obra de Deus, ela é prioridade. E quando eu falo isso, eu não estou dizendo algo novo. Você já sabe disso. Eu estou apenas reiterando ou trazendo isso à sua memória. A obra de Deus, ela deve ser feita com humildade. E eu estou dizendo algo novo? Não, eu estou sendo repetitivo, mas é necessário que nós lembremos disso cotidianamente. Por que é necessário lembrarmos disso? Provérbios 4:23. Acima de tudo que se deve guardar, guarda teu coração,
porque dele procede as fontes da vida. E uma forma de guardar o nosso coração é fazendo essas verdades sempre lembradas à nossa mente e ao nosso coração. É examinando a nós mesmos à luz da palavra de Deus. Mas qual seria a terceira lição que podemos aprender com esse texto a respeito da obra de Deus? A terceira lição que podemos aprender é que a obra de Deus, ela é feita com discernimento. Você já pode ter percebido isso no texto. Neemias era um homem que tinha discernimento. Um discernimento não só das coisas externas, das suas ações. Quando você voltar os seus olhos para o versículo 10, você vai perceber que ele tinha discernimento também bíblico, da vontade de Deus, ou dos ensinamentos que vêm da palavra de Deus. O texto no versículo 10 diz que Neemias foi à casa de Semaías. Quem era esse Semaías? A Bíblia não fala muito a respeito desse personagem, ele aparece aqui. Mas é dito que ele é filho de Delaías, filho de Meetabel, que estava encerrado. E esse Meetabel disse a Neemias: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, e fechemos as portas do templo, porque virão matar-te. Aliás, de noite virão matar-te. Mas Neemias, discernindo, diz: acaso eu sou homem que foge das circunstâncias? Ele diz: e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Então percebi que não era Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sanbalat o subornaram. Por isto, o subornaram para me atemorizar e para que eu, assim viesse a proceder e a pecar, para que tivessem motivo de infamar-me e me vituperassem. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sanbalat, no tocante a estas suas obras, e também da profetisa Nodia, e dos mais profetas que procuram atemorizar-me. Neemias havia ido à casa de um homem de Deus, é o que entendemos pelo contexto. Esse homem de Deus estava encerrado, e essa é uma expressão difícil de ser entendida. Nós podemos entender encerrado como se aquele homem de Deus estivesse impuro, e um sacerdote impuro tinha que ficar fora do convívio por um tempo, até se purificar novamente. E um sacerdote geralmente ficava impuro quando tocava em algo morto, ou quando comia, bebia uma bebida que não podia, e havia um processo de purificação. Mas talvez não seja esse o sentido. Outros entendem, talvez, que esse sacerdote estava vivendo um voto, tinha feito um voto de ficar trancado por um tempo, talvez para se consagrar ou para alguma coisa assim, talvez. Mas o melhor entendimento é que talvez essa ideia de estava encerrado era a ideia de que ele estava guardando um segredo importante e que ele só queria falar a Neemias. Ele estava insistindo para que Neemias viesse até a sua casa. Eu vejo os inimigos do povo de Deus montando uma terceira estratégia para parar o povo de Deus na obra de Deus. Olhando para o texto, Neemias vai à casa de um homem, dito homem de Deus, e a estratégia agora foi a mais terrível de todas. Aqueles inimigos subornaram aqueles que se diziam ser homens de Deus. E aqueles homens de Deus, que falavam em nome de Deus, e já falando algo contrário à vontade de Deus, nós caracterizamos essas pessoas agora como falsos profetas, falsos mestres, que usavam o nome de Deus para tirar o povo de Deus do caminho de Deus. Algo muito presente no Novo Testamento, mas diz aqui no versículo 10 que esse homem de Deus tinha uma fala, ou tinha um conselho a dar a Neemias, porque ele tinha uma informação secreta, por isso ele estava encerrado, em segredo, para dar essa informação a Neemias. Diz que a vida de Neemias agora estava em risco. Alguém ia tentar matar Neemias, mas para provocar ainda maior temor ao coração daquele homem de Deus, não é amanhã não, e nem depois de amanhã, é hoje de noite que vão vir matar você. Vamos correr e nos esconder no templo, na casa de Deus, vamos nos agarrar à ponta do altar e clamar por misericórdia. Vamos lá, tranquemos-nos, cerremos-nos lá no templo, vamos fugir. Só que esse homem de Deus, ele tem discernimento, e eu fico fascinado com o modo como ele age. Ele tem o discernimento das circunstâncias, das pessoas, mas isso era guiado pelo conhecimento que ele tinha a respeito do próprio Deus. Primeiro, o caráter dele, ele diz: eu disse, e eu sou homem covarde que foge para poupar a própria vida. Ele diz: eu não tenho a minha vida como a mais importante.
A minha vida pertence a Deus, é como se ele estivesse dizendo assim. E eu não vou fugir da obra de Deus para poupar a minha própria vida. Ele diz ainda, perguntando essa pergunta retórica: e quem há como eu que entre no templo para implorar por misericórdia para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Quando a gente lembra dessa expressão entrar no templo, a gente lembra lá de 1 Reis, capítulo 1, quando um dos filhos de Davi, ele se autoproclama rei. E em uma atitude rápida, Batseba e o profeta falam com Davi, que já era bem velhinho, e diz: você não havia prometido que seria Salomão que seria rei, mas o teu outro filho é que está se autodeclarando rei. Você vai deixar isso acontecer? Então, rapidamente, Salomão é proclamado rei por Davi, e aquele filho, que se eu não me engano o nome é Adonias, ele foge, entra no templo, se agarra nas pontas do altar e clama: misericórdia, misericórdia, não tire a minha vida. Era essa atitude de homens, e como também o chefe do exército, no capítulo 2 de 1 Reis, faz a mesma coisa. Ele corre quando ia ser punido com morte pela atitude dele. Ele se esconde lá no templo e agarra no altar, implorando por misericórdia. Neemias então diz, o versículo número 12, que ele percebeu que aquilo não era a voz de Deus. Porque nunca Deus ia mandar ele fazer algo que fosse contrário à sua palavra. Deus não requeria de Neemias, por exemplo, que ele não era sacerdote para entrar no templo, nem para ver no templo, nem para se aproximar daquele lugar. Ele estaria agindo ao contrário, sendo conduzido ao pecado. Neemias, ele tinha o conhecimento de Deus. E esse conhecimento de Deus, mesmo a circunstância difícil, quando a sua vida estava em risco, aparentemente, ele não guiou pelas circunstâncias ou não estava em primazia, mas para fazer a obra de Deus, ele tem o discernimento também da palavra de Deus. Ele diz: aquela profecia não era em meu favor, não era para me poupar a vida. Ele diz que aquela profecia era contra mim, porque Tobias e Sambalá havia subornado aquele homem de Deus. E eles subornaram com o objetivo, mais uma vez, me atemorizar, e para que eu assim viesse, procedesse e pecasse. E aí sim, eu tivesse motivo de ser reprovado por Deus, e não estivesse apto para a obra de Deus, e eu pudesse então ser envergonhado por ter feito a obra de Deus de um modo que Deus não requeria, por ter pecado realizando a obra de Deus. Neemias não era prioridade para ele mesmo. A obra de Deus continuava sendo, mais uma vez aqui, demonstrada essa prioridade. Não havia aqui uma instrução veterotestamentária ou na lei de Moisés que claramente desse o direito a Neemias de buscar refúgio no templo. Aliás, nós não encontramos nenhuma porção clara ou diretamente na Bíblia que dissesse isso, que o santuário era um lugar de refúgio. Pelo contrário, Deus havia construído cidades refúgio para pessoas que cometessem crime e pudessem fugir para esses lugares, demonstrando essa misericórdia de Deus. Mas quando olhamos para esse texto, esse homem de Deus tem discernimento por perceber que homens de Deus, eles têm que dar fruto condignos com aquela vocação que eles haviam sido chamados. E ele diz então, a partir do versículo 14, que pedindo misericórdia a Deus, para que aqueles homens, no tocante às obras daqueles homens e também de todos aqueles profetas que procuravam atemorizá-lo, homens de Deus falando falsamente em nome de Deus, que ganhava a atenção do povo. Eu olho para esse discernimento de Neemias e percebo mais uma vez como ele aponta para esse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que discernimento vindo da própria palavra de Deus, quando as pessoas tentam distrair a nossa vida, querendo dizer assim: você é importante, cuide muito da sua vida, não vá, pode ser perigoso você evangelizar em lugar tal, ali pode ter um tiroteio e você morrer no meio dessas balas. Jesus, ele foi da mesma forma. Eu não quero falar que ele não possa ser prudente, precisamos de prudência, mas eu quero falar desse discernimento que Neemias teve e que eu percebo no meu Salvador Jesus Cristo. Lá em Mateus, quando eu estava sendo tentado e o diabo falava porções da palavra de Deus, ou tentava desafiar Jesus, colocando ele no pedestal ou como prioridade dele mesmo, Jesus teve discernimento e com a própria palavra de Deus respondeu àquelas acusações com discernimento escriturístico. Queridos, nós olhamos para um Cristo que não tinha sua própria vida como prioridade, mas que sempre ele tinha uma missão como prioridade: salvar o seu povo dos pecados deles. Quando eu olho para esse texto, caminhando já para um final, os versículos 15 e 16, que foram os últimos versículos que nós lemos, nós percebemos que o povo de Deus, servindo na obra de Deus, caminhando dentro da prioridade, da humildade e do discernimento bíblico, eles alcançaram um bom êxito na obra que eles estavam realizando. O versículo 15 diz que acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul,
52 dias. Aqui na minha Bíblia está grifado assim, umas 6 vezes de cores diferentes, 52 dias. Porque quando eu fui fazer vestibular para o seminário, aí que é a pergunta: em quantos dias Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém? Aí lá tinha todas as opções. 52 era menor, 365 era maior. Achei 52 tão pouco, mas vou marcar 365. E eu nunca esqueci que eu errei essa questão. 52 dias. Sabe por quê? Versículo 16. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito. Sabe por quê? 52 dias? Porque eles reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Era Deus que fazia a sua própria obra todo o tempo. Deus queria apenas usar aqueles homens, aqueles poucos povos, e assim que Deus sempre faz a sua obra. Quando nós servimos a obra de Deus, com a prioridade nas nossas vidas, com humildade no nosso coração e com discernimento nas nossas ações externas, a obra de Deus vai a bom termo, porque não depende de nós mesmos, depende do próprio Deus. Por isso que é uma obra boa, prazerosa, que não deve causar pesar na gente, mas algo a ser feito com alegria, quando fazemos com as atitudes certas, com as virtudes certas do nosso coração. A obra de Deus não é para ser cansativa, a obra de Deus não é para trazer tristeza, a obra de Deus não é para trazer pesar, confusão, divisão, não. A obra de Deus, ela traz um testemunho glorioso para o próprio Deus. Todas aquelas pessoas que intentaram contra a obra de Deus, agora no conceito delas mesmas, elas estavam decaídas, decepcionadas consigo mesmas, porque elas perceberam, pela ação daqueles homens fracos, que estavam destruídos e humilhados, a obra de Deus chegou a bom termo. E eles concluíram aquilo em tempo recorde, porque cada um entendeu a sua parte, cada um priorizou o seu serviço. Fizeram isso com humildade, não buscando os seus próprios interesses ou criar essa imagem de si mesmo. Eles tiveram discernimento do próprio Deus na condução da obra de Deus. O problema dos nossos dias é que nós queremos fazer a obra de Deus ao nosso modo, de acordo com a nossa criatividade, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso poder aquisitivo. E nós esquecemos que a obra é de Deus. Se eu fosse colocar essa frase e dizer, ela está no genitivo. A obra pertence a alguém que não é a nós. A obra pertence a Deus, é dele. Quando nós olhamos para toda a Bíblia, toda a história, é dele. É ele que conduz todas as coisas. Ele é o Senhor soberano de todas as coisas. É nele que está o governo de todas as coisas. Isso fica ilustrado de um modo tão claro lá no Antigo Testamento, no período dos juízes, quando o povo estava oprimido pelos seus inimigos e Deus levanta um homem só, Gideão, e ele se vê totalmente incompetente para fazer a obra de Deus e incapaz e da tribo mais indigna, e ele então vai junto a um exército enorme. Eles, não, esse tanto de gente não vai dar certo, porque o povo vai pensar, foi pela nossa força que nós alcançamos, e a glória não vai ser de Deus. A obra de Deus, ela é feita pelo próprio Deus. Deus vai diminuindo o exército até ficar bem pouquinha gente. O povo fica assim, como pode só a gente? Eles, é Deus quem faz a obra dele. Eu olho para o próprio Cristo. O homem, ele caiu em pecado, está morto em seus delitos e pecados. E o homem, ele quer restabelecer o seu relacionamento com Deus de toda e qualquer forma. Basta olhar para as nações pagãs. Os homens querem se relacionar com Deus e encontram Deus no astro, no sol. E eles fazem tudo para adorar o sol. Eles encontram Deus na água e querem se relacionar com a água. Eles entendem, há um Deus no céu, mas eles não sabem como se relacionar por si só. E eles criam ídolos, eles criam intercessores humanos para tentar se aproximar de Deus. E eles querem ganhar mérito com Deus, praticam boas obras, se esforçam para ser salvos, vivem buscando pelos seus próprios esforços ser salvos. E é o próprio Deus quem realiza a sua obra. É o próprio Deus quem decide na eternidade mandar o seu Filho pelas portas comuns, nascido de mulher, nascido dentro do tempo, como um de nós. É Deus quem vive vida perfeita em Cristo Jesus, o Emanuel. E ele vive de tal modo porque ele vive com objetivo, ele tinha prioridade. A vida dele era perfeita, sem pecado, porque ele almejava render a sua própria vida, que ele não tinha como mais importante. O mais importante era cumprir a obra para a qual ele tinha chamado. E ele deu a sua própria vida. Ele morreu na cruz para cumprir a obra que ele vinha para realizar. E quando cumpriu, ele diz, está consumado. Eu completei a obra que eu tinha para completar. Não me distraí. E tudo isso foi feito com amor, por amor, para salvar aqueles amados do Senhor. Deus realizou a maior e mais maravilhosa obra, que é a obra de salvação.
E como aplicação nós podemos entender, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus realizar a sua obra e aplicar a sua própria obra nas nossas vidas. Nós não precisamos andar preocupados, correndo, querendo fazer coisas externas, chamando essas coisas de obra de Deus, para tentar adquirir segurança no nosso coração ou mérito para trocar com o Senhor. Dizer, Senhor, me abençoa, porque eu não tenho sido igual aos demais homens, eu tenho dado o meu dízimo, eu não falto no culto, eu tenho feito bem o meu papel lá na igreja. E muita gente tem servido a Deus a fim de completar a obra que Ele começou, o que Ele fez até a metade. Deus não fez obra pela metade, Ele fez a sua obra perfeita. E Ele quer trazer o seu povo para esse descanso, o descanso da sua obra. Parece até meio contrário a essa ideia, mas quando nós entendemos de fato o que é a obra de Deus, nós nos dispomos a servir a obra de Deus. Nós priorizamos a obra de Deus. Ela não fica em segundo lugar. Ela não é desprezada por qualquer dor de cabeça ou qualquer cansaço físico. Ela não perde para as séries da TV ou da Netflix. Ela não perde para as nossas preocupações com as nossas contas. A obra de Deus, quando ela é entendida, ela é colocada em primeiro lugar nas nossas vidas. Quando a obra de Deus é entendida, nós não fazemos buscando mérito ou louvor para nós mesmos. Nós não vivemos lutando para defender nossa reputação na obra de Deus. Nós fazemos a obra de Deus para a glória dEle mesmo, por causa dEle mesmo, com a consciência bem definida. Quem eu sou? Eu estou aqui fazendo isso para quem? Por causa de quem? Então, a obra de Deus, ela não é também realizada de acordo com a nossa ambição, de acordo com as nossas estratégias, de acordo com a minha criatividade, com o meu projeto de crescimento. A obra de Deus, ela é feita de acordo com as prescrições do próprio Deus, de acordo com a vontade do próprio Deus, porque eu não posso esquecer, e nem vocês, a obra é de Deus. Quando eu olho para os versículos finais, eu percebo esse testemunho glorioso, quando a igreja entende de quem é a obra, quando a igreja prioriza essa obra, realiza essa obra com uma virtude ou com uma atitude de coração correta, pelos meios corretos que é a palavra de Deus, essa obra redunda em louvor, redunda em testemunho. Aquilo que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 16, assim brilhe a sua luz diante dos homens, para que eles vejam suas boas obras e glorifique o nome do seu Pai que está no céu. Quando nós fazemos as coisas certas, do modo certo, com a motivação certa, é como se uma luz resplandecesse no mundo que jaz nas trevas. É como se a obra de Deus não pudesse ficar escondida debaixo de um alqueire. É como se tornasse perceptível. Aquela mensagem é verdadeira. O testemunho do Evangelho é verdadeiro, porque aquele povo foi transformado. Vive no meio de uma nação egoísta, mas ninguém busca o seu próprio interesse. Todos eles buscam o interesse do próprio Deus. Quando eu olho para esse texto, eu percebo, Neemias viveu muito tempo antes de nós. Tinha o conhecimento do que Deus tinha lhe dado naquele período. Nós temos uma revelação completa, que já nos foi entregue de uma vez por todas, para guiar os nossos passos. O que eu digo, o maior desafio da gente olhar para esse texto é não permitir que o espírito da época dite como nós vamos viver e seja mais forte nas nossas vidas do que o espírito do próprio Deus. Vamos botar o espírito da época para esse lado e o de Deus para esse. Então, o Espírito de Deus, pela palavra de Deus, é quem precisa dirigir as nossas vidas. Nós não podemos ser uma igreja egoísta, uma igreja centrada em si mesma, uma igreja que vive lutando para defender a sua reputação, uma igreja que prioriza a si mesma e que caminha de acordo com os seus próprios pensamentos. Nós precisamos ser uma igreja guiada pelo Senhor, que não busca o seu próprio interesse, mas busca o interesse do nosso Deus, que vive para a glória de Deus e prioriza a Deus. E a gente precisa priorizar nas coisas mínimas, nas atividades cotidianas, nas coisas simples. Não são só em demonstrações públicas, mas as demonstrações privadas, particulares, que vai se tornar mais real nas nossas vidas. Encerro dizendo que Deus tem misericórdia de nós e que nós possamos ser encontrados no meio daqueles que tomaram lugar na obra de Deus, e que cada um fez a sua parte e que a obra chegou a bom termo. Que a primeira igreja possa cumprir o seu propósito de ser um povo separado por Deus, a fim de proclamar as boas obras daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.